Olá! Hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto novo, sobre saúde emocional. Mas como eu estou falando de um assunto novo, se nós estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, em que tanto se fala de saúde mental, mas eu digo para vocês que o assunto é novo quando a gente se fala de uma abordagem que está falando da saúde emocional do profissional da educação. Nós estamos falando da mudança de rotina que trouxe a pandemia do coronavírus. E que em meio a essa pandemia cresce a importância de trabalhar o autoconhecimento e as emoções dos professores. Pensar novas formas, dinâmicas de construir autoconhecimento com os alunos, elaborar novas propostas de atividade, inovar nos métodos e plataforma utilizada, e assim ainda considerar diferentes formas com as quais os estudantes aprendem, e ainda melhorar o planejamento de aula nossos, já são multitarefas suficientes para qualquer profissional da educação. Junto a isso, quando a gente precisa lidar com o mosaico de personalidades dos alunos e resolver eventuais conflitos. Pensa assim e agora coloca o desafio que foi posto com o cenário da pandemia, onde tem o desafio é maior ainda quando a rotina que é conhecida é colocada em pausa e a educação passa a funcionar mediada pela tecnologia. Tudo isso em função do distanciamento social para frear a disseminação do coronavírus. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Península sobre os sentimentos e percepções dos professores brasileiros nos diferentes estágios do coronavírus no Brasil, ele fala de que nessa pesquisa, de uma nota de 0 a 5, 2,16, ele diz que esse é o número de impacto, segundo as respostas da pesquisa. 2,16 é o impacto da pandemia na saúde mental dos professores. Por isso, além de trabalhar iniciativas, competências socioemocionais entre os estudantes, se faz necessário que reflita também e discuta as emoções do professor. É necessário implementar ações que cuidem da saúde mental dos professores. Nós estamos falando da profissão que faz outras profissões, que cria outras profissões. Então, nós temos aí estudos que apontam que a síndrome de Burnout, que é relacionada ao esgotamento mental e físico pelo trabalho, já comete inúmeros profissionais da educação há anos, e que os desafios impostos pela pandemia do Covid-19 na profissão do professor pode aumentar mais ainda esses casos. Então é importante ressaltar que a atenção e o cuidado à saúde mental desse profissional, ele se faz necessário. Nessa pesquisa, eles também apontam que uma pessoa empoderada em termos de saúde mental, ele reconhece, em primeiro lugar, a importância da saúde emocional para a sua vida, a partir do momento que ele dá o devido valor a ela. E assim ele busca o autoconhecimento. Então ele fala que a pessoa empoderada é aquela que primeiro reconhece a sua vulnerabilidade, suas fragilidades, e a partir disso ele busca meios. Mas como, e eu digo que nesse ponto se abre uma lacuna,
Quem dará o suporte necessário a esse profissional quando ele reconhecer que ele necessita de cuidado, necessita de um acompanhamento especializado? Porque as políticas públicas voltadas para a saúde emocional ou a saúde mental do profissional da educação, se existe é no papel. E esse autoconhecimento, esse devido valor à saúde mental, é que faz com que, de forma indireta, os professores consigam analisar suas emoções, seus comportamentos, as emoções para o trabalho, inclusive trabalhar esse tema com os alunos, porque segundo a pesquisa, eles mostram que mais de 50% dos transtornos mentais têm tido início antes dos 14 anos de idade. Nós estamos falando da adolescência, em que é o período que mais se precisa desse cuidado para com o aluno, mas também necessita desse cuidado para o professor, como capacitar esse professor para lidar com essas emoções, com essa efervescência de hormônios que é o período da adolescência. Nós estamos falando dos aspectos preventivos, para que não precise gerar políticas para os aspectos terapêuticos. Então é fundamental essa discussão, e a escola é esse espaço. Eu falo da escola enquanto comunidade escolar, como os profissionais que sustentam essa categoria. Então, assim, o conhecimento sobre esse tema é uma forma de estratégia, uma estratégia de prevenção. E considerando a importância de prestar essa assistência aos docentes, nós também falamos daqueles que estão fora da sala de aula, trazendo para um contexto mais local. Muitos professores pediram afastamento da sala de aula por conta do coronavírus. Então, quer dizer que eles viram que não tinha como colocar as duas coisas no mesmo espaço. Então, esses profissionais também necessitam de um cuidado. E o cuidado que eu falo não é só de auto se cuidar, é de um cuidado mais especializado, e que a esfera pública devia fomentar, devia colocar como ações, como estratégias de combate, inclusive aos possíveis danos que essa pandemia tem causado, tanto no profissional da educação como nas outras pessoas em geral, porque a escola trabalha em parceria com a comunidade. Se os profissionais que atuam dentro do ambiente escolar não estão bem, a comunidade vai sentir o impacto. Então, como um dos servidores públicos que está mais em contato com a população, o educador precisa dessa assistência para que o seu trabalho seja realizado da melhor maneira possível. O foco deveria ser cuidar de quem cuida, para que os serviços prestados à população sejam cada vez melhores e mais adequados, e o profissional da educação seja realmente respaldado com o cuidado da saúde que ele merece. Porque, no geral, o profissional da educação não é valorizado. E nós estamos falando aqui no que poderíamos chamar de a metodologia de acompanhamento. Nós estamos falando de um trabalho preventivo, então essa metodologia de acompanhamento poderia ser pensado no âmbito mais geral, com palestras sobre essas competências socioemocionais, até chegar no especialista, quando o profissional reconhecer que realmente necessita de um cuidado. Aí nós vendo pesquisas, e isso eu digo de cunho pessoal, que a pandemia iluminou a necessidade que já existia de uma formação mais integral, que vai além do cognitivo, incorpora diferentes dimensões do sujeito. Isso no profissional da educação. Pensar o professor no desenvolvimento integral dele é pensar o propósito, as emoções, o corpo e a mente. Conhecer, entender e colaborar com o professor, apoiando ele nesses novos desafios que enfrentam. Já existia essa necessidade, só que a pandemia ela veio para mostrar que a necessidade é imediata, assim como ela trouxe um movimento
movimento, as coisas mais urgentes de maneira imediata, para que o profissional da educação se adequasse, que ainda não teve como se adequar. A pandemia ela veio dizer que é o tempo, se não se pensou até agora, agora se faz o necessário, é urgente que se pense na saúde desse profissional. Além de apresentar as plataformas, os acessos, conteúdos e funcionalidades, é necessário apresentar também uma equipe de suporte para que ele venha pensar o ato de equilibrar a mente, o corpo e as emoções. E assim aliar essas dimensões ao propósito, trazendo isso como estratégia. Se não evitar, mas para minimizar as chances dos professores vivenciarem situações de esgotamento e de depressão. O professor precisa de condições de trabalho diferentes para o momento que é diferente, porque essa é uma carreira que precisa de mais valorização. Aí alguns profissionais especialistas dizem que você fazer uma rotina, colocando horário, hora de dormir, hora de trabalhar, hora de fazer isso e aquilo, mesmo que seja dentro do seu micro ambiente. E é isso que eu venho dizer para vocês, que um dos maiores conflitos e que abala, que desequilibra o emocional dos professores é lidar com as situações desafiadoras como a atual. E isso eu estou falando para vocês que essas são dicas que os especialistas dão, de você estabelecer uma rotina dentro desse microambiente. Mas eu pergunto para vocês, é isso que fica o questionamento quando eu trago isso a respeito da saúde emocional do profissional da educação, é como criamos um microespaço dentro de um espaço que já existia, sendo que esse microespaço não fazia parte de uma rotina e que são coisas diferentes, que são sensações, emoções e desafios diferentes dentro de um mesmo espaço. Eu digo para vocês, quando eu trago, quando eu faço esse vídeo falando da saúde emocional do professor, como lidar com tudo isso junto, com essas emoções junto, com essa situação todas juntas no mesmo ambiente. Esse microambiente a gente não consegue desvencilhar dos demais. Ser professora, ser dona de casa, ser mãe de família, isso ficou em um mesmo espaço. E é o que tem gerado os conflitos, inclusive mentais. Como estabelecer uma rotina? Tudo bem, estabelecemos uma rotina, fixamos horários. Só que esses horários eles são flexíveis, porque é o bebê que chora, é a plataforma que não funciona naquele horário que a gente estabeleceu para estar postando as aulas. E ainda mais, ele diz que uma dica é estabelecer um tempo para atividades físicas. A gente tenta. A gente está tentando. Desde que iniciou a pandemia, a gente está tentando manter uma harmonia desse microespaço dentro dos demais espaços. E é isso que tem causado tantos problemas emocionais. Isso abala toda uma estrutura quando se vem posto de uma vez. Não é perguntado, não é inclusive treinado para isso, não é capacitado para isso. Você vai aprendendo no dia a dia. Então, nos questionar e perceber o que acontece dentro da gente é fundamental para identificar o que precisamos melhorar. Embora a pandemia tenha colocado todos esses percalços, todas essas dificuldades, o profissional da educação ele tem se valido de tudo que está ao seu alcance para que a educação ela venha ter a sua finalidade. E que o profissional da educação, ele consiga continuar desenvolvendo o seu trabalho. Esse tema ainda demanda um processo muito grande, falar da saúde emocional do profissional da educação.
uma vez que muitas pessoas ainda não se sentem confortáveis em colocar essa situação de vulnerabilidade. Porque a saúde emocional, você falar de si, é colocar a sua vida posta, ainda é um estigma ainda. E nós precisamos vencer essa resistência, esse estigma. O carinho e o cuidado com os educadores são de extrema importância, pois eles são uma referência, um ponto de apoio para os alunos. Mas como ser um ponto de apoio se ele ter esse apoio necessário para dar o suporte? Se o educador não estiver bem, ele não conseguirá ensinar, acolher e perceber a necessidade de cada aluno. O momento é de sobrecarga, não nego. Então devemos ter a preocupação de cuidar, do autocuidado, mas nós precisamos também do suporte, para assim estarmos inteiros. É fundamental que tenhamos todos os recursos para que a gente possa desenvolver um bom trabalho. Mas é necessário também que a gente tenha esse suporte emocional nesse período tão difícil que é a pandemia do Covid-19. Nós necessitamos. Então, assim, é isso que eu queria trazer para vocês. Então, assim, não tem como desvincular esses microespaços dentro desse espaço que foi criado, que foi reinventado. Então, era isso. Até mais.